E aí, pessoal, atualizando as questões do Grêmio nesta quinta-feira. Tem muita coisa pra gente falar. Tem os treinos, tem uma concentração diferente que Roger está promovendo. Tem também a suspensão de um jogador e, claro, retornos e desfalques. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. O jogo de ontem mexeu com a estrutura do Grêmio, abatido o Grêmio, sentido. E um jogo que tem repercussão, inclusive, na programação do técnico Roger. Lembrando que Roger participou das apresentações, não participou do treinamento ou da construção do time. O próprio César Lopes, treinador que esteve lá em Frederico Westphalen, disse que o Roger deu total autonomia para o trabalho. Mas o início do trabalho hoje, ele começa à tarde com jogadores que não jogaram ontem, que não participaram da viagem. Mas o Grêmio cria uma super concentração. O Grêmio concentra hoje. Isso mesmo. O jogo do Grêmio é sábado, às 16h30, contra o São Luís de Juí. Mas o Grêmio concentra hoje à noite. E amanhã, às 9 da manhã, o Roger faz o primeiro e único treino antes desse jogo, às 16h30. Primeiro e único treino. Hoje vai treinar com quem não viajou, que recebe uma folga um pouco mais prolongada em razão da viagem. O Grêmio chegou pela manhã em Porto Alegre. E aí amanhã sim a gente tem o único treino com o Roger. O Roger, claro, vai trabalhar hoje à tarde, mas não vai trabalhar com a maioria dos jogadores que vão estar em campo. Só que esse embate, essa dura e difícil derrota, ela tem algumas repercussões também no campo do treino e do time que o Grêmio vai desenvolver. Um exemplo, suspensão. Thiago Santos está fora. Thiago Santos levou o terceiro amarelo em 3 jogos. Fora do jogo. Então, o Grêmio não vai ter o primeiro volante. O que Roger vai fazer? Roger vai botar Lucas Silva e Vijaçante? Vijaçante fracassou ontem. Que Roger nós vamos encontrar? Um Roger que vai preservar o ambiente de alguma maneira? Ou um Roger que vai começar desde o início a tentar inovar? O treino, o Grêmio fisicamente não deve ter problema. A pré-temporada foi exatamente o que se programou. O Grêmio ficou esses 30 dias trabalhando. O Grêmio tem nessa ideia, pelo menos a forma de comunicar que foi tudo dentro do possível e bem feito. Só que agora tem que montar um time. Porque não tem time. Hoje nos Donos da Bola a gente falava sobre isso. Qual é o time? O que tem de aprovação? O time do Mancini tinha Chapecó, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Thiago Santos, Benítez, Janderson, Diego Souza, Ferreira. Se a gente pensar para esse jogo, o Grêmio não vai ter Benítez, lesionado, Ferreira, lesionado, Thiago Santos, suspenso, certo? Esses desfalques certos do time base de Mancini. A gente vai ter para esse jogo o retorno do Jeromel e do Diego Souza que não estavam em Frederico Westphalen. Então tu tem o zagueiro central de volta e o centroavante de volta. Agora, Roger vai repetir Janderson. Quem que Roger vai botar para jogar no lugar do Ferreira? Para mim, vai continuar a ideia de Rildo. Mas hoje eu não tenho nenhuma informação. Eu tenho uma ideia de entendimento de como o Roger procede. Acho que o Roger ainda vai preservar o ambiente, para depois ele começar a trabalhar. O meio-campo, Vijaçante e Lucas Silva, que seria a lógica natural, esse sim eu acho que ele não consegue manter. O Lucas Silva pode ir, mas acho que vai ao lado dele Fernando Henrique. Lembrando que os outros jogadores, os lesionados, ainda demoram um tempo para voltar. A posição de Benítez também me parece uma posição hoje completamente em aberto. Pedro Lucas não volta, Campaz ainda não volta e Benítez não joga. Quem que Roger vai botar para ser o articulador? Depois do que o Grêmio produziu ontem, jogando com um 4-1-4-1 com 3 volantes, me parece que cresce demais a oportunidade para que Gabriel seja o centro técnico ali, o organizador das jogadas por dentro, sendo o meia.
Mas isso a gente vai ter a partir do treino de amanhã, se Roger seguir promovendo o 4-2-3-1. Um buraco gigante, como eu disse, uma falta de confiança gigantesca nesse modelo, mas algo fundamental para o Grêmio começar a pensar. Tudo está entregue a Roger. Tudo está entregue. Eu quero começar a projetar com vocês uma ideia e um conceito de time que eu anoto aqui. Para mim vai ser Breno o goleiro titular e não Chapecó. Mas aqui também se cria um ponto de interrogação gigantesco. Gigantesco. Incrível como as derrotas vão mexendo com a estrutura e vão modificando status antes definidos. A convicção é difícil na hora da derrota. Na lateral direita, da mesma maneira. Hoje, o Grêmio tem um lateral direito. E esse lateral direito é Orejuela. O outro é Lucas Cauã, que se tem todas as dúvidas. A ideia de colocar Rodrigues pelo lado, não sei se vai prosperar. Ela era uma ideia do Wagner Mancini. Não sei se o Roger vinga com isso. Então tu vai ter Jeromel confirmado, o Bruno Alves confirmado também. Na lateral esquerda, ponto de interrogação. Foi muito mal o Nicolas defensivamente ontem. Inclusive fisicamente achei abaixo. Então, aqui também. E aí do meio para frente, tudo pode acontecer. Hoje nós vamos tratar disso, vamos buscar informações para durante a noite ainda passar alguma situação, mas tudo pode acontecer. A gente pode trabalhar com Fernando Henrique, Lucas Silva. O meia, Gabriel. Janderson, acho que o Roger não vai queimar o Janderson. Diego Souza. E Rildo. Ficando um Grêmio com o Breno, com o Orejuela, com o Jeromel, com o Bruno Alves, com o Diogo Barbosa, com o Fernando Henrique, com o Lucas Silva, Janderson, Gabriel, Rildo e na frente Diego Souza. É pouco, né? É pouco. Me parece que aos poucos a gente vai se convencendo de que o Grêmio vai ter que mais uma vez tentar criar soluções financeiras para tentar reforçar. Perdemos 30 dias. 30 dias de avaliações importantes. O Grêmio hoje coloca praticamente embaixo do travesseiro para voltar olhando para outra coisa. Roger vira a salvação, ele começa os trabalhos hoje, tem um treino amanhã, joga com o São Luís de Juí, folga no domingo e depois vem a semana Grenal, essa sim, definitiva, porque ela tem o Grenal e no fim da semana, ou na terça-feira de Carnaval, o Mirassol em São Paulo. E aí, ou vai, ou já ficamos pelo caminho em competições importantes. Essa é a realidade, dura e verdadeira realidade que o Grêmio acabou entrando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.